Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Anísia ontem com vocês nesse nosso encontro e trazendo sempre para vocês essas informações que são bem longínquas, mas que vão fazer muito parte daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Como eu já falei algumas vezes, não houve um afastamento, por exemplo, dos ensinamentos de Jesus, que muitas pessoas acham que isso traz, né, esse afastamento, mas não traz, porque nós estamos vivendo num mundo muito conturbado. E para que nós tenhamos consciência do que nós estamos vivenciando hoje, nós precisamos saber o que aconteceu no nosso passado. Porque o nosso passado, ele teve uma turbulência muito grande e onde nós tivemos, assim, influências muito ruins em nossa formação moral. Não que aqueles que criaram essa situação tenham totalmente a culpa. Lógico que nós também temos, eu digo nós como humanidade, nós também temos a nossa parcela, porque através daquilo que nós vamos desenvolvendo em nós, nós vamos criando também aquelas máscaras que vão ser muito ruins. E é por isso que nós entramos nesse processo reencarnatório, vai e volta, e muitas vezes a gente fala, mas eu já reencarnei tantas vezes, por que eu tô aqui ainda nesse mundo de sofrimento? Então, isso se explica o que já aconteceu lá no passado. Para você que me acompanhou até aqui, eu vou pedir para que você fique até o final do vídeo, para que nós possamos realmente fechar essa questão, para nós entendermos o Evangelho do Cristo e porque depois que nós vermos todo vamos dizer assim, esse início, então, nós veremos com mais profundidade o Evangelho de Jesus. E trazendo sempre, né, aquela coisa que os nossos colonizadores, eles, em primeiro momento, eles chegaram aqui por uma necessidade lá daquele mundo que eles viviam, que estavam com problemas na sua atmosfera e ia haver uma aniquilação em massa por lá. Então, por algum motivo, que eu também já narrei lá no começo, nos primeiros vídeos, eles aportaram aqui na Terra, porque aqui eles descobriram que tinha ouro e era o metal que eles precisavam para suprir, né, vamos dizer assim, o desgaste da atmosfera que eles tinham. E então eles chegaram aqui, só que as coisas foram mudando. Como eles chegaram aqui, quando eles chegaram aqui, já começou a ter assim uma necessidade maior, e aqui eles foram permanecendo dentro das próprias necessidades, sem se incomodar ou participarem da vida dos nativos, que era assim um homem bem primitivo, né? Era lá no comecinho. Porém, as coisas foram mudando, como eu já também desenrolei aqui, e isso está dentro do Antigo Testamento com um registro. Porque, como eu também falo, Moisés, ele pegou informações daquilo que já existia registrado em livros, em relatos, então ele foi anotando, e foi da onde surgiu o livro A Gênese. Então, tudo que está relatado ali tem um elo, um paralelo, né, com aquilo que já houve lá atrás. Então, nós vimos que chegou um momento em que eles tiveram a vida deles prosseguiam, e com a fusão genética do nativo da Terra e com eles, nasceram pessoas bonitas, mulheres formosas. E essas mulheres, segundo a visão de Enlil, era simplesmente elas tinham que construir o lar dos terrestres. Naquele período, os terrestres duravam muito tempo mesmo. E então eles tinham
Enlil tinha esse propósito para com a Terra e a humanidade. Só que nós sabemos que Enki, ele tinha assim vamos dizer assim, ele tinha uma paixão muito grande. Então quando ele via uma mulher bonita, ele não se segurava e ele então teve filhos com mulheres da Terra, né? Além de ele ser também aquele que a Ninmah, que é a irmã dele, e o Ninjinzida, foram eles que fizeram a manipulação genética para que o homem desenvolvesse as suas capacidades intelectuais com mais abrangência. Mas aconteceu o quê? Né? Um dos deuses que estavam aqui, inclusive o filho do Enki, que se chama Marduk, ele apaixonou-se por uma mulher terrestre e ele casou-se com ela. Embora, né, contrário, os pais ficaram contrariados, a família, os dois clãs, porque eram dois clãs, o de Enlil e o de Enki. Então eles ficaram contrariados, mas aceitaram o casamento que foi aprovado lá pelo planeta de origem deles. E embora, né, toda essa contrariedade, Enlil, né, não deixou de fazer um comentário muito ácido. Então ele disse assim: uma má ação foi seguida por outra. Ou seja, a má ação seria o casamento de Marduk com a Sarpanite. Que a outra ação foi os Igigis, que assim como Enki e Marduk adotaram, vamos dizer assim, o entrelaçamento, né? O entrelaçamento das raças. E aí ele diz assim: o nosso orgulho e a nossa missão foram abandonados aos ventos. Por nossas próprias mãos, este planeta será invadido por uma multidão de terrestres que saía fora do projeto que eles tinham tido no início. Então, o que eu percebi pela pesquisa é que Enlil, ele queria uma proliferação de humanos para a Terra mesmo. Então, era para terrestre com terrestre, era isso que ele queria, e não uma miscigenação com os terrestres depois da manipulação genética. Então, era isso que ele idealizava. E a primeira região, que nós vamos ver mais na frente, que vai ser dividida, ele conseguiu meio que, vamos dizer assim, fazer com que isso fosse mais amplo, né? Mas aí já tinha toda essa mistura e muitas cidades ou regiões se degeneraram com os seus casamentos. Mas quando os Igigos conseguiram casar, porque eles prometeram que se não fossem abençoados, eles incendiariam a terra, Marduk também falou que eles saíssem dali, então, que tudo bem que eles casassem, mas que eles fossem embora para Lamur, que é Marte. E aí, né, Marduk toma o partido e diz: eles não podem ir para lá, porque lá não tem condições de vida, tá cada dia mais difícil. Primeiro que para viver lá, tinha que ter toda aquela roupa especial que os astronautas usam quando saem aqui da nossa atmosfera terrestre. Então, eles teriam que usar todo o equipamento, né, para viver lá, e era muito difícil. Então, Enlil foi enfático, falou: no Éden eles não ficam, eles que fiquem então na plataforma de aterrissagem, que era na Montanha do Cedro, que fica no Líbano, e que ficassem por lá. E os nascidos, né, desses casamentos com os Igigis, eles ficariam, então, a casa seriam as naves espaciais por ali, né? Então, os filhos, como está registrado nas tabuletas, os filhos das naves, porque eles não tinham uma casa. E aí, na Gênesis
6, 4 e 5 do Antigo Testamento, nós vamos ver assim que está escrito: havia gigantes naqueles dias na terra. Então é uma afirmativa. Haviam gigantes naqueles dias na terra. E uma coisa que eu já também frisei num outro episódio, e fala assim: e também depois, ou seja, naqueles dias tinham os gigantes e depois também. Aí a explicação: quando os filhos de Deus, ou né, aqueles que vieram de lá, se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, ou gigantes, que houve na antiguidade. E há também os homens de fama, aqueles que ficaram famosos e que até hoje nós temos aí os relatos. Então, de gigante, o que a gente pode lembrar, né? De gigante, primeiramente, a gente lembra de Sansão, que foi um dos juízes, né? Um dos juízes de Israel, muito tempo depois. E aí também na Gênesis está escrito assim, né, na sequência, no versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem, ou seja, do ser terrestre, se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era era inclinado para o mal continuamente. E aí tá lá: então arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Como que nós vamos entender que o Criador, o nosso Pai Celestial, ia ficar com o coração pesado e se arrepender de ter nos criados? A criação é perfeita. Então não tem como nós entendermos que esse Pai Criador, ele poderia de repente falar: ai, não deveria ter criado o homem, porque nós sabemos que a humanidade não é só da Terra. Então, em inúmeros mundos que nós desconhecemos. Na verdade, então, quem arrependeu-se de ter ou permitido, né, a miscigenação foi o Deus Enlil. E aí, por quê, né? Por que será que ele se arrependeu? Porque, como eu falei, tudo tinha se degenerado. E a responsabilidade desse Deus Enlil, com a civilização da Terra, era muito pesada, para ele, era algo assim que era mais difícil do que o minério do ouro, por exemplo, né? Procurar as minas de ouro. E aí, quando ele percebeu, né, que tudo isso ia desencadear para ele uma responsabilidade muito grande, ele simplesmente fala. Então, essa passagem que diz que ele se arrependeu, né, justamente por esse peso de responsabilidade que estava em seus ombros. E ainda no capítulo 6, está escrito lá: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, nós sabemos, conhecemos muito bem a história. Mas qual seria a razão de apenas Noé ser favorecido dentro de um colapso que iria acontecer em breve? Então, nós temos que lembrar também que Noé era filho biológico do deus Enki, né? E por isso ele foi favorecido. Eles já estavam percebendo que tudo estava modificando no sistema solar e que o magnetismo de todos os planetas tinha um comportamento alterado. E aí eles começaram a observar cada vez mais, né, que as coisas iriam acontecer, e essa não era uma coisinha fácil, pouca, pequena, era um evento muito grande. Os cientistas, tanto daqui, que estavam aqui, como os que estavam lá em Nibiru, eles estavam estudando, pesquisando, porque eles também sentiam, vamos dizer assim, esse repuxo. Então, eles estavam vendo, né, que
o que ia acontecer? Então, eles chegaram à conclusão que esse planeta Nibiru, ele tem uma órbita muito longa, então que vai lá atrás, aqui está o Sol, né? Então ele passa, vai lá atrás e volta. Então essa órbita dele, que dura 3.600 anos, nosso, cada uma, eles perceberam que quando esse planeta ele passasse perto do Sol, então ele faria um deslocamento em todo o sistema solar. E aí que está a explicação das águas que invadiram a Terra, que eu vou falar pausadamente aqui, né? E eles perceberam que principalmente a Terra, ela ficaria indefesa, ficaria exposta a esse magnetismo, e que o abalo no planeta Terra seria generalizado, não ia ter assim uma região que ficaria da Terra, um local da Terra que ficaria, vamos dizer, intacto. Então, no Polo Sul, que é a Antártica, os grandes blocos de gelo estavam se deslizando e se derretendo. E a Terra, então, receberia esse impacto, porque é dali que sairia, então, a quantidade de águas que ia engolir a Terra. A ordem que veio tanto de lá, de Nibiru, e como daqui, do senhor do comando, que era Enlil, era para que a Terra fosse evacuada. Todas as minas de ouro foram fechadas. O Éden foi fechado, foi, digamos assim, desativado, né? Bed-Tibira, que era a cidade onde tinha o processo da mineração, ou não, da mineração não, do derretimento do ouro, enfim, né, de todo o processo para sair daqui da Terra, também foi fechado. Lá, na verdade, fazia a refinação e também a fundição. E a expectação tomou conta de todos ali, tanto aqui na Terra como em Marte, porque lá em Marte também tinha os Igig, né, juntamente com Marduk. E eles estavam lá, todos eles trabalhando em relação a esse evento que poderia ocorrer, quando chega uma nave na Terra. E dela saiu um Anunnaki. Só que esse Anunnaki, ele era assim, diferente. Ele era muito alto, cabelos muito brancos, então ele tinha um cabelo extremamente brancos, e ele era assim, resplandecente. E aí ele se apresentou, quando ele saiu, ele se apresentou, falou que o nome dele era Gaozu, e Gaozu significa grande conhecedor. E aí ele vai direto, se dirige a Enlil, que Enlil era o senhor do comando, né? E deu uma mensagem selada do rei, ou do comandante de Nibiru, que era Anu, que era o pai dos 3 irmãos. E aí ele se apresenta, né? Sou Gaozu, plenipotenciário, ou seja, esse título de plenipotenciário significa agente diplomático investido de plenos poderes em relação a uma missão especial. Então, ele tinha, vamos dizer assim, essa missão em relação ao nosso planeta. Enlil se surpreendeu porque ele não havia recebido nenhuma mensagem ou aviso de lá que esse emissário chegaria aqui na Terra. Mas enfim, quando ele viu o selo do pai, quando ele viu tudo certinho, ele falou, bom, então eu vou abrir. E ele então abriu o selo e para ver o que estava escrito. E a mensagem, né, ou seja, na mensagem estava a ordem para chamar Ninmah e Enki. Então, os 3 filhos dele, né, Enlil, Enki e Ninmah, os 3. E aí, então, Gaozu
quando viu Nimar, ele sorriu e falou: Poxa vida, né? Nós fomos da mesma escola. Mas Nimar não lembrou dele, mas ele lembrou de Nimar. E aí ela fala assim: Nossa, você tem idade ou aparência para ser um filho meu. E aí ele falou: Realmente, né? Realmente é isso. Porque ela perto dele parecia uma anciã, uma senhorinha de idade. E, e ele falou que a diferença na aparência se devia ao fato dos ciclos da Terra. Eles já tinham entrado no ciclo da Terra, então eles estavam envelhecendo mais rapidamente. E ele não. E ele falou, então ele fala, desde que do Muzi, vocês lembram quando num vídeo, acho que uns 2, 3 vídeos passado, eu falei que Ninjins Idem do Muzi, eles foram para levar o Adapa para conhecer Nibiru, para Anu conhecer, todos eles lá, conhecer um homem civilizado, que é o Sapiens Sapiens, e então Ninjins Ida volta com Adapa e do Muzi fica lá. Então eles começaram a observar que, que existia uma decrepitude, um envelhecimento mais rápido quando eles iam para lá, né? Quando eles saíam da Terra, iam para lá. Então ele fala que os corpos físicos eram afetados justamente porque já havia adaptação do nosso ciclo aqui. E também eles perceberam que até a capacidade, vamos dizer assim, intelectiva entrava num declínio. Mas isso eles já tinham vivido milhares dos nossos anos, né? E, inclusive, né, eles tinham uma morte rápida quando chegavam lá. Por isso que não podia ficar muito tempo lá. E aí em Liu vai dizer o seguinte, é uma coisa também que está registrada na Bíblia. Então ele diz, antes os terrestres era a nossa imagem e semelhança, e agora somos a imagem deles. Acabamos prisioneiros deles neste planeta. E é verdade, né? Isso foi uma verdade. Então, ele fala ainda, né? Toda missão se transformou em pesadelo, porque ele culpava a Enki, né? Que sempre tomou partido, né? Da evolução do DNA do homem e tudo mais. Então ele falava que Enki era o culpado por ele ter brincado de criador. E agora, né, e como ele diz agora, nós acabamos sendo os escravos deles, de nós, terrestres. E Gaozu, ele olha para Enlil e ele fica com muita compaixão, porque ele vai ter que também dar, né, uma notícia muito ruim, mas antes ele faz umas perguntas que realmente eles tinham que raciocinar. Então ele diz assim, né, para eles, para os três, as circunstâncias deles terem vindo para a Terra. Então ele diz: será que Nibiru deveria enfrentar a sua própria sorte e ser dizimado e extinto? Ou será que isso tudo foi vontade do Criador de tudo que existe, ou do Criador de tudo, que nós aqui confundimos com o Criador e um Deus, né? Esse Deus que fala, eu não gosto, vou encerrar tudo, como está escrito. Se nós pegarmos ao pé da letra, nós não entenderemos, principalmente isso que nós guardamos dos ensinamentos, que Deus castiga, que pune, quando ele fica bravo, ele destrói, né? Então, ele diz assim, será que foi a sua providência que fez com que vocês chegassem aqui? E assim, vocês foram os emissários, até inconscientes, para progredir essa raça do planeta Terra? E na mesma pergunta, né, que ele deixou no ar, ele vai falar da ordem secreta que ele trouxe.
Essa ordem secreta abalou muito os deuses. Aí ele diz: vocês três permanecerão na terra e só voltarão para Nibiru para morrer. Ele diz assim: em carros ou naves, né? Carros espaciais, que são as naves, ficarão quando a calamidade acontecer. Vocês não poderão retornar. Então, tudo que vai acontecer, vocês vão ficar circundando a Terra, porque vocês não podem voltar. Vocês três. Então, essa era vamos dizer assim, uma diretriz que vinha de cima. E ele falou: e a calamidade vai acontecer, e vocês ficarão, então, vagando no espaço, nos seus carros espaciais ou naves, né? E os demais, eles terão a opção de ficarem ou então de voltarem. Mas os que se casaram com mulheres da terra, eles poderão voltar, mas sem as suas respectivas esposas. E nem sequer, então ele diz, nem sequer Marduk poderá levar a Sarpanite, porque ela é uma mulher terrestre. E aí, então, os preparativos começaram com toda a força. Então, Enlil, ele começa a distribuir funções para que tudo corresse com o menor número de Anunnakis mortos ou dizimados aqui na Terra. Então, ele faz uma reunião e fala abertamente sobre a tragédia que estava a caminho. Então, ele diz assim: a missão Terra chegou a um amargo final. Todos os que quiserem partir em naves espaciais se preparem para serem evacuados para Nibiru. Os casados terão que ir sem as suas esposas. Os Igig que peguem as suas esposas e filhos e escapem para os lugares mais altos da Terra. Então, ele deu essa alternativa para os Igigs que já tinham conseguido ou que já tinham constituído uma família, que eles fossem para os lugares mais altos para que eles se salvassem. E aqueles que decidirem ficar nas naves espaciais permanecerão sobre o céu da Terra, ou seja, no espaço, circundando, esperando que a calamidade cesse. E aí ele diz: como comandante, eu serei o primeiro a ficar. Aí Ninurta diz assim: se meu pai vai ficar, eu também fico. E depois do dilúvio eu voltarei para as terras além dos oceanos, que seria o continente americano. Nanar, que era o segundo filho de Enlil, e que foi o primeiro deus nascido na Terra, anunciou que também ele fez um pedido estranho. Ele falou: eu quero permanecer, mas eu ficarei na Lua com a minha família. Todo mundo achou estranho e Enki ficou meio preocupado, porque a Lua era inóspita também. Mas Enlil falou: tudo bem, pode ir. Com todos os preparativos, com todos os equipamentos, ele poderia ficar lá, porque para eles seria assim algumas horas, né, pelo tempo deles, que ia acontecer, né, aqui na Terra. E Shikur, que era o filho caçula de Enlil, ele decidiu ficar juntamente com o pai Ninurta, o seu irmão. E os filhos de Nanarsim, né, de Nanar, que foi o primeiro deus nascido na Terra, ele era pai dos gêmeos Utu e Inanna. Ele também fizeram a mesma opção. Enki e Ninki, que é a mãe de Marduk, também ficaram no espaço da Terra. Eles preferiram ficar aqui. E a Nimá não falava nada. Ela ficava quieta. Então, ninguém sabia o que ela tinha decidido. E aí, então, Nimá, ela se pronunciou por último e disse assim: eu não abandonarei os terrestres. O trabalho da minha vida está aqui. Então, ela falou que não abandonaria os terrestres
e ela está entre nós até agora. Depois eu falarei quem é ela. Enlil estava então decepcionado com o comportamento da humanidade, aquele comportamento mostrando um lado ruim. E aí ele falou: essa hecatombe que vai acontecer, para mim será libertadora, porque eu não terei que assumir essa responsabilidade. Em que defendeu a humanidade, mas o desenrolar daí para frente nós veremos no próximo episódio. Não esqueçam, deixem o seu gostei, o like, compartilhem o vídeo e acionem o sininho de notificação. Eu agradeço a todos vocês que me seguem e até a próxima, com um grande beijo.